O cenário da idolatria institucionalizada, a maldição iminente e o profeta sem genealogia. A epopeia do profeta Elias é contada nos livros de 1 e 2 Reis e se desenrola no período mais nefasto e teologicamente perigoso da história do reino de Israel do Norte, aproximadamente no século 9 a.C. Este reino, separado da linhagem de Davi e do Templo de Jerusalém, caiu sob uma sucessão incessante de dinastias marcadas pela impiedade, que não apenas permitiram a idolatria, mas a institucionalizaram, desviando-se radicalmente da fundação da aliança. O ápice dessa decadência moral e a consumação da apostasia são alcançados sob o reinado do 8º monarca, Acabe, filho de Onri. O registro bíblico nos livros dos reis emite um veredito de severidade rara sobre este rei, afirmando categoricamente que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. 1 Reis 16:30. A iniquidade de Acabe não se limitou a deslizes pessoais. Ela se tornou política de Estado e foi selada por uma aliança matrimonial catastrófica. Ele casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que acumulava as funções de princesa e sacerdotisa devota e fanática do culto pagão. Jezabel importou, com zelo missionário e ferocidade política, o culto a Baal e a Astarte, erigindo um templo em Samaria, e um poste-ídolo, o poste-ídolo de Astarte, com a mais alta chancela real. O culto a Baal, o senhor da tempestade, da chuva, da fertilidade e da colheita, tornou-se a religião dominante. Para uma sociedade dependente da agricultura, o apelo de um Deus que prometia prosperidade material imediata e que supostamente controlava os fenômenos climáticos. Era uma tentação avassaladora e diretamente competitiva com a soberania de Javé, o Deus da lei e da justiça, que exigia obediência incondicional. Jezabel consolidou seu domínio espiritual, sustentando uma vasta e violenta hierarquia pagã. Centenas de profetas de Baal e de Astarte, enquanto simultaneamente promovia o extermínio sistemático dos autênticos profetas de Javé. 1 Reis 18:4. O cenário estava armado para um confronto teológico inevitável. Baal contra Javé, rei e rainha contra o Deus de Israel. A fertilidade idolátrica contra a justiça da aliança. Neste clímax de apostasia total, surge de forma abrupta, misteriosa e sem qualquer genealogia ou introdução formal, o profeta Elias, o tesbita, proveniente da região rústica de Gileade, a leste do Jordão. Ele é apresentado apenas pelo seu nome, cuja teologia é a sua única credencial, Eliahu em hebraico, que significa "Meu Deus é Javé". Seu nome era um desafio frontal e onomástico ao culto que dominava a nação. Elias não busca a diplomacia, não faz pedidos e não negocia. Ele irrompe na presença do rei Acabe, no esplendor de sua corte, com uma declaração que é, ao mesmo tempo, uma profecia e uma maldição, proferida em nome do Deus vivo. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por minha palavra. 1 Reis 17:1. Este é o primeiro grande milagre de Elias, que estabelece seu poder sobre o fogo e a água. Não é um milagre visível, mas um milagre de autoridade profética e de controle soberano sobre os céus, selando o firmamento. Elias, como profeta da aliança, estava ativando a maldição específica e terrível prevista na lei mosaica, Deuteronômio 28, 23, 24, para a desobediência e a idolatria, o fechamento do céu e a escassez de água. O profeta estava forçando o duelo de deuses a se iniciar, não com o sacrifício, mas com a subsistência. Se Baal era o deus da chuva e da fertilidade que ele abrisse os céus, o fato de Javé reter a chuva por meio da palavra de Elias
provaria a sua supremacia incontestável e a nulidade absoluta de Baal, expondo-o como um ídolo impotente. A seca, que duraria anos, não era apenas um desastre natural que afetava a economia da nação. Era um juízo divino e uma prova teológica coercitiva destinada a destruir a própria base, a sustentação e a fé na crença no poder do Deus cananeu. Tendo proferido a sentença que selou os céus, o Senhor imediatamente ordena a Elias que fuja para protegê-lo da vingança de Acabe e da caçada organizada por Jezabel, que certamente se intensificaria com o aprofundamento da crise. Ele deve se esconder no ribeiro de Querite, a leste do Jordão, uma localização estratégica que o tirava do alcance direto da capital, Samaria, e das rotas de patrulha do rei. O esconderijo de Elias não é um ato de covardia, mas uma escola de dependência e humildade, onde o profeta que controlou o clima e o destino de toda uma nação precisa aprender a ser sustentado e a depender da provisão mais básica e mais estranha, longe dos olhos do mundo e da glória. A fase de Querite é uma lição crucial para a formação do profeta. A provisão divina se manifesta através de um milagre incomum e teologicamente significativo. Os corvos, oreve animal impuro e abutre pela lei mosaica, lhe traziam pão e carne pela manhã e à tarde. 1 Reis 17, 4, 6. Este detalhe é um ponto central na teologia da soberania. Deus usa o que é impuro, desprezado e inusitado, os corvos, pela cultura, e que não podia ser tocado por um judeu fiel, para sustentar o seu profeta, demonstrando sua soberania absoluta sobre toda a criação e sobre as restrições da própria lei ritual. Javé é Senhor sobre a lei. Elias bebeu do ribeiro, testemunhando em tempo real a gravidade de sua própria profecia e a eficácia do juízo até que a torrente secasse, confirmando a continuidade implacável da seca sobre a terra apóstata de Israel. A fase de Querite, embora curta, preparou o profeta para o seu próximo desafio e para o próximo estágio de dependência e provisão sobrenatural. A lição de que o poder de Deus se manifesta não apenas no grande espetáculo, a seca, mas na pequena e diária renovação da graça, longe dos holofotes do poder e da corte. A seca do ribeiro marcou o fim da primeira fase e a transição para um novo tipo de milagre que expandiria a compreensão do profeta sobre a inclusão da graça de Javé para além das fronteiras de Israel. Com o ribeiro de Querite completamente seco, a crise de provisão se agrava em toda a região e a peregrinação de Elias, amando do Senhor, continua para um território ainda mais inesperado e teologicamente provocativo. O Senhor o envia a Sarepta, uma cidade fenícia localizada no território de Sidom, a terra natal da própria Jezabel, a arqui-inimiga do profeta. O refúgio de Elias é decretado não em Israel, mas na terra do inimigo, e não em uma casa de prosperidade, mas na casa de uma viúva pobre que estava no limiar da morte por inanição, sublinhando a universalidade da graça de Javé para além das fronteiras de Israel e para aqueles que, embora gentios, demonstram fé. Elias é enviado para ser sustentado pela pessoa que menos parecia capaz de prover, reforçando a lição de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana e na extrema dependência. Elias encontrou a viúva no portão da cidade em um ato de resignação. Ela estava juntando os últimos gravetos para acender o último fogo e preparar o último pão com o último punhado de farinha e o último pouco de azeite para ela e seu filho antes de ambos se entregarem à morte certa pela fome. O profeta de Javé, no auge de sua autoridade e após ser sustentado por corvos, faz um pedido simples, mas extremamente exigente e que requer uma fé sacrificial imediata. Traga-me um pouco d'água para beber e traga-me também um pedaço de pão. 1 Reis 17, 10, 11.
A resposta da viúva é a confissão brutal de sua miséria absoluta e de sua resignação à morte iminente. No entanto, ela responde jurando: tão certo como vive o Senhor teu Deus, o que é um detalhe crucial. Embora gentia, a viúva já tinha algum conhecimento e reverência pelo Deus de Israel, identificando Elias e seu Deus como a única esperança em um cenário de fracasso dos deuses fenícios da fertilidade. Elias, então, pronuncia uma palavra que anula a lei da escassez e inaugura um milagre de provisão sustentada, que é uma prévia do poder do Messias. A farinha da sua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. 1 Reis 17:14. A condição para o milagre era a prioridade da obediência. Ela deveria fazer um bolo primeiro para o profeta e depois para ela e o filho. A viúva agiu com fé e obediência, entregando sua última refeição ao homem de Deus. E a partir daquele momento, o milagre da provisão inesgotável se manifestou na sua casa. A farinha e o azeite se multiplicavam e se renovavam diariamente, sustentando a viúva, seu filho e o profeta durante o restante do período de seca. Este milagre da multiplicação do azeite e da farinha é a prova cabal, não apenas para Elias, mas para o leitor de que Javé é o Deus da provisão sobrenatural, o Deus de maná no deserto, e que sua fidelidade transcende as leis da escassez e da falência humana, em um contraste direto com o Baal da fertilidade, que estava provando ser impotente e vazio de poder. A narrativa atinge seu ponto de maior sensibilidade humana e de maior exigência teológica, quando a tragédia da morte se abate sobre a casa da viúva, após certo tempo de provisão milagrosa. O filho da viúva adoeceu gravemente e morreu, o que é a manifestação da crueza da condição humana, mesmo em meio à presença do milagre. A morte do filho, após o milagre da multiplicação, foi o teste de fé mais severo e um desafio existencial ao poder do profeta. A viúva, em sua dor, questionou Elias com uma pergunta que revela a teologia punitiva da época. Ela acreditava que a presença do profeta e a santidade de Deus havia trazido à tona e intensificado os seus pecados passados, o que resultou na morte do filho. Elias, em vez de se defender, assumiu a dor da viúva, tomou o corpo do menino morto e subiu ao quarto de hóspedes. Ali, ele clamou intensamente ao Senhor, em uma oração de intercessão ardente que questiona e expõe o propósito da tragédia. Ó Senhor, meu Deus, também a esta viúva em cuja casa hospedo afligiste, matando-lhe o filho. 1 Reis 17:20. Em um ato de profunda identificação, que prefigura o poder do Messias e que seria repetido por Eliseu mais tarde, ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, implorando que a alma do menino voltasse a ele. Este ato de deitar-se sobre o corpo inanimado não era mágica, mas a expressão visível da transferência do poder de vida pela oração e pela autoridade profética, exercida em total dependência do doador da vida. O Senhor ouviu a voz de Elias e o milagre da restauração se manifestou. A vida do menino retornou ao corpo. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta é o primeiro registro de ressurreição na história de Israel após o dilúvio. E a prova irrefutável e definitiva de que Javé é o Senhor da vida e da morte, tendo poder não apenas sobre o fogo, a água e a matéria, mas sobre a própria existência humana e sobre o poder da sepultura. Diante do filho vivo e restaurado, a viúva declara sua certeza de fé, que agora é inabalável. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17:24. O ministério de Elias estava agora plenamente legitimado pelo poder sobre a morte,
e a cena estava pronta para o confronto final, contra a casa de Acabe e os profetas de Baal no Monte Carmelo. A humilhação dos 850, o sacrifício encharcado e o fogo que tira a dúvida, a restauração do altar e o massacre dos demônios. Após 3 longos anos de seca punitiva, o juízo divino se tornara insuportável. A fome atingia proporções catastróficas, e o reino de Israel estava de joelhos, provando a impotência de Baal para sustentar a vida. O Senhor ordenou a Elias que se apresentasse a Acabe, pois era chegado o momento não apenas de fazer chover, mas de liquidar o confronto espiritual de uma vez por todas. O encontro de Elias com Acabe é um dos ápices de tensão política e profética de toda a Bíblia, registrando o momento em que o profeta da aliança confronta a realeza apóstata e exige a redenção nacional. Acabe, ao se deparar com o profeta, o culpou diretamente pela miséria nacional, em uma inversão clássica da culpa, chamando-o de perturbador de Israel. 1 Reis 18:17. O homem que desorganizou a ordem política e religiosa. Elias retrucou imediatamente com autoridade e coragem inabalável, lançando a responsabilidade de volta ao rei. Eu não perturbei a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. 1 Reis 18:18. O profeta então estabeleceu o terreno de batalha e o desafio final. Ele exigiu que Acabe convocasse todo o povo de Israel e os 850 profetas de Baal e Astarte, 450 de Baal e 400 de Astarte, sustentados por Jezabel, para um confronto decisivo no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, um local proeminente e historicamente ligado à adoração à fertilidade, era o palco perfeito e geograficamente visível para o duelo de deuses, no qual a idolatria do reino seria exposta e a glória de Javé restaurada. Elias iniciou o confronto, dirigindo-se ao povo com uma pergunta que exigia uma decisão imediata e que atacava a hipocrisia e a indecisão espiritual da nação. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. 1 Reis 18:21. O verbo hebraico passak, cocheareis, sugere pular de um lado para o outro como um pássaro indeciso ou como um coxo. O povo, em sua covardia e indecisão, não respondeu uma palavra. Elias, apresentando-se como o único profeta de Javé restante, propôs o teste do sacrifício, com regras claras e inquestionáveis. 2 bezerros, 2 altares e a prova de que o Deus que fosse real se manifestaria por si mesmo. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. 1 Reis 18:24. O povo aceitou a condição, que era justa e irrefutável. Os profetas de Baal começaram seu ritual de invocação, que durou desde a manhã até o meio-dia, em um frenesi crescente. Eles clamavam incessantemente e repetitivamente: "Ah, Baal, responde-nos!" Mas não houve voz, nem resposta, nem o menor sinal de fogo. Ao meio-dia, Elias, em um ato de profunda confiança e de ridicularização profética, aumentou o constrangimento público e zombou da impotência do ídolo, atacando a teologia pagã. Clamai em voz alta, porque ele é um Deus, ou se distraiu, ou se ausentou, ou se pôs em viagem, ou talvez esteja dormindo e despertará. 1 Reis 18:27. Essa zombaria e a pressão do tempo levaram os profetas de Baal a atos frenéticos e demoníacos de autoflagelação, ferindo-se com espadas e lanças, derramando seu próprio sangue, uma forma de sacrifício pagão, em uma tentativa desesperada de evocar a resposta de seu Deus. Mas, novamente, o texto registra a frustração e a impotência. Não houve voz, nem quem respondesse, nem quem atendesse. 1 Reis 18:29.
Baal era um ídolo mudo e impotente, que não tinha o poder de responder, nem mesmo para salvar a honra de seus sacerdotes. Chegada a hora da obliteração da idolatria, Elias chamou o povo para perto para testemunhar a redenção. Seu primeiro ato foi de profundo significado teológico: reconstruir o altar do Senhor, que havia sido derrubado pelos idólatras, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. O reino dividido, simbolizando a restauração da unidade espiritual e da aliança. Em seguida, Elias intensificou o teste para eliminar qualquer sombra de dúvida ou possibilidade de fraude humana. Ele mandou que se abrissem regos ao redor do altar e que se derramasse 4 cântaros de água sobre o holocausto e a lenha, 3 vezes, totalizando 12 jarros. O altar estava encharcado, saturado, e a vala cheia de água, tornando a combustão não apenas difícil, mas milagrosamente impossível por meios naturais. Este é o máximo ato de fé e desafio do profeta. Elias então elevou uma oração simples, direta e teologicamente perfeita, que pedia a manifestação do poder não para a sua glória pessoal, mas para a glória do nome de Javé e para a restauração do coração do povo. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o coração deles. 1 Reis 18, 36, 37. A oração, que durou apenas segundos, recebeu uma resposta imediata e espetacular. O fogo do Senhor, o juízo divino, desceu do céu e consumiu o sacrifício, o holocausto, a lenha, as pedras do altar, a poeira da terra, e desafiando toda a física, lambeu toda a água que estava no rego. O fogo de Javé, o fogo que Elias invocou, provou ser o juiz soberano e purificador, e o Deus de toda a natureza, capaz de consumir a água, que pertencia a Baal, e a pedra, que pertencia à terra. Diante deste poder avassalador e desta prova irrefutável, o povo caiu sobre os seus rostos e clamou em confissão e rendição: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. O próximo ato de Elias foi a execução do juízo sobre a força demoníaca que controlava a nação. Ele ordenou que se prendessem os profetas de Baal. Elias os levou para o ribeiro de Quizom, e ali os degolou, destruindo a estrutura e a liderança do culto pagão, em cumprimento estrito da lei mosaica, Deuteronômio 13:5, que exigia a morte dos falsos profetas e idólatras, e completando assim o juízo teológico e político. Após o confronto, Elias subiu ao Monte Carmelo novamente e profetizou o fim da seca, com a humildade de um homem que sabia que sua oração, e não seu poder, era o que movia o céu. Ele orou e perseverou 7 vezes, até que o sinal da nuvem fosse visto. A chuva veio com uma violência torrencial, pondo fim ao juízo da seca, e Elias, numa demonstração de poder sobrenatural e zelo, correu à frente do carro de Acabe de Carmelo, até Jezreel, capacitado pela mão do Senhor. 1 Reis 18:46. A crise do profeta, a luta contra o medo, a fuga para Horebe e a revelação da intimidade, o triunfo espetacular no Monte Carmelo, onde o fogo consumiu o sacrifício e onde os demônios de Baal e seus profetas foram liquidados, não significou o fim imediato da luta, nem trouxe paz ao coração de Elias. O profeta, que havia demonstrado poder para desafiar o céu e para matar os profetas, agora enfrentava o seu inimigo mais traiçoeiro: o medo humano, o esgotamento psicológico pós-clímax e a solidão da fé. Acabe, ao retornar a Jezreel, contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o massacre dos 850 profetas de Baal e Astarte.
a rainha, demonstrando uma obstinação demoníaca e uma ausência total de temor a Javé, em vez de se arrepender ou se intimidar, enviou uma mensagem direta e ameaçadora ao profeta, com um juramento pagão de vingança e execução. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida como de um deles. 1 Reis 19:2. A ameaça de uma única mulher, movida pela fúria de seu ídolo, impôs um medo paralisante e um pavor existencial ao coração de Elias. O profeta fugiu imediatamente, e este ato de covardia, após a maior demonstração de poder da sua vida, é um lembrete fundamental da humanidade de Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17, e da intensidade da batalha espiritual. A fuga de Elias, do Monte Carmelo, a glória, para o deserto de Berseba, o abandono, é o exemplo clássico da reação humana de esgotamento e da depressão profunda que pode se seguir após grandes e tensos feitos espirituais. Ele abandonou seu servo em Berseba e seguiu sozinho, exatamente para o ponto oposto de seu triunfo. O profeta Elias, exaurido, desiludido e sentindo-se um fracasso, sentou-se debaixo de um zimbro, junípero, caindo em profunda depressão e desespero existencial. Ele pediu a morte a Deus em um ato de autopiedade e frustração, concluindo que todo o seu esforço havia sido em vão. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Ele se sentia isolado e sua missão parecia ter falhado. Neste momento de extrema fragilidade e de crise existencial do seu servo, Deus não o repreendeu, nem o abandonou em seu desespero. O Senhor tratou seu profeta com uma ternura e provisão física e imediata antes de qualquer correção ou instrução. Um anjo do Senhor o acordou e o alimentou 2 vezes, com pão cozido sobre pedras quentes e água fresca, em um milagre de provisão sustentadora, que lhe deu força para uma longa e sagrada jornada. O destino dessa jornada era o lugar da origem da aliança, o Monte Horebe, o Monte Sinai, o lugar onde Deus havia selado sua promessa com Moisés. Alimentado e sustentado por Deus, Elias viajou por 40 dias e 40 noites, o número de Moisés e de Jesus no deserto, com destino ao monte. O profeta se escondeu em uma caverna e ali o Senhor o confrontou com a pergunta que exigia uma autoanálise dolorosa. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Elias, em sua autopiedade e desânimo, queixou-se de que havia sido o último zeloso pelo Senhor, mas que havia sido abandonado, e que era o único profeta fiel que restava, e que sua vida estava ameaçada, confirmando seu sentimento de solidão absoluta e a falência da nação. Para reorientar a perspectiva de Elias e para revelar a verdadeira natureza do poder de Deus, que é mais do que espetáculo, o Senhor o instruiu a sair da caverna e se postar sobre o monte. Deus manifestou sua presença de formas espetaculares e poderosas, e que eram paradoxalmente as mesmas forças do Monte Carmelo, mas que não eram a sua forma final e íntima de atuar no coração do profeta. Primeiro veio um vento forte que fendia os montes, poder destrutivo da natureza. Depois, um terremoto, poder de abalar a terra e os tronos. E em seguida, um fogo consumidor, o fogo do julgamento e da purificação. Em cada um desses fenômenos de força e fogo, o texto insiste no negativo, que o Senhor não estava neles. O clímax da revelação veio na manifestação de uma voz mansa e suave, ou o sussurro de uma brisa suave, Kol de Mamã Daká, a voz de silêncio sutil, 1 Reis 19:12. Deus estava ensinando a Elias que sua manifestação mais profunda e sua força real para a restauração do homem e para o governo do mundo não estavam apenas no espetáculo do fogo e do terremoto que definiram a glória pública de Carmelo, mas na intimidade do sussurro, na quietude da presença pessoal
e na fidelidade silenciosa. A experiência de Horebe foi a restauração psicológica e espiritual do profeta, que aprendeu que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana e que a obra de Deus é feita tanto no espetáculo quanto no silêncio. Deus, então, deu a Elias uma nova missão, que aliviava seu sentimento de solidão e o seu medo de fracasso: ungir Azael como rei da Síria, o juízo sobre as nações vizinhas. Ungir Jeú como rei de Israel, o executor do juízo sobre a casa de Acabe. Ungir Eliseu como seu sucessor, a garantia da continuidade profética. Deus também revelou o segredo mais consolador: que havia 7.000 em Israel, que não haviam dobrado seus joelhos a Baal, desfazendo o mito da solidão total de Elias e mostrando que sua graça preservava um remanescente fiel, mesmo nos tempos de maior apostasia. A última e mais importante ordem era chamar e ungir Eliseu. Eliseu não seria apenas um discípulo, mas o testemunho físico para Elias de que a obra de Deus continuaria e de que ele, o profeta, não estava sozinho e de que a sua sucessão já estava garantida. A vingança da vinha de Nabote, o fogo contra a soberba real, a transferência do manto e o arrebatamento no carro de fogo, o epílogo do profeta. O ministério final de Elias, após a sua restauração no Monte Horebe, é marcado pelo retorno ao confronto político e pela execução dos juízos divinos, especialmente sobre a casa de Acabe e Jezabel. O primeiro grande ato de Elias, após encontrar e ungir Eliseu, foi a denúncia do ápice da maldade dos reis, o crime da vinha de Nabote. 1 Reis 21. O rei Acabe cobiçou a vinha do cidadão Nabote, que recusou vendê-la, alegando que era herança familiar e inalienável, conforme a lei de Deus. Levítico 25, 23. Jezabel, com sua astúcia e crueldade, orquestrou um assassinato judicial, o uso da lei para cometer o mal, usando falsas testemunhas para acusar Nabote de blasfêmia, levando-o à morte por apedrejamento e permitindo assim que Acabe tomasse legalmente a propriedade. Este ato de injustiça consumou a iniquidade da casa real e provou que a apostasia leva inevitavelmente à opressão e ao derramamento de sangue inocente. Elias foi enviado pela palavra de Javé para confrontar Acabe, justamente na vinha roubada, no momento em que o rei descia para tomar posse. O encontro é dramático, com Acabe perguntando: "Já me achaste, ó meu inimigo?" Elias responde: "Achei-te, porquanto te vendeste a fazer o que é mal aos olhos do Senhor." O profeta proferiu o juízo mais severo sobre a casa real, o castigo do sangue pelo sangue e da terra pela injustiça. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberão o teu próprio sangue. 1 Reis 21, 19. E sobre Jezabel, os cães devorarão a Jezabel junto ao muro de Jezreel. 1 Reis 21, 23. O juízo foi tão terrível e específico que Acabe se humilhou e se arrependeu em penitência, rasgando suas vestes e jejuando, o que é a prova da eficácia da palavra profética. Javé, em sua graça, observou a humildade do rei e adiou parte do castigo para os dias de seu filho. Após a morte de Acabe em batalha, onde seu sangue foi lambido pelos cães, cumprindo a profecia, seu filho Acasias assumiu o trono, mas continuou o caminho de idolatria de seus pais. Acasias, ao cair doente, cometeu o erro fatal de desprezo a Javé. Mandou consultar o Baal-Zebub, senhor das moscas, o deus filisteu de Ecrom, que era a manifestação demoníaca daquele lugar. Elias, na montanha, interveio pela última vez com a palavra de autoridade, questionando a idolatria do rei. Porventura, não há Deus em Israel, para que vades consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? 2 Reis 1, 3. O profeta decretou a morte do rei como castigo por sua idolatria e por rejeitar o Deus vivo.
Acasias, em sua soberba e arrogância, enviou 3 capitães com 50 soldados cada para prender Elias e levá-lo à força. Ao primeiro capitão, que exigiu a descida do profeta em nome do rei, o poder dos reis, Elias respondeu com o fogo de Deus, provando de forma espetacular quem era a verdadeira autoridade soberana em Israel. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50, segundo Reis 1:10. O fogo desceu do céu e consumiu o capitão e seus soldados. O segundo capitão repetiu a insolência e o juízo do fogo se repetiu. Somente o terceiro capitão humilhou-se, pediu clemência e implorou pela sua vida e pela vida de seus homens, quebrando a soberba do comando real. O anjo do Senhor ordenou a Elias que descesse e fosse com o capitão para proferir o juízo final sobre Acasias. A morte do rei, em cumprimento da profecia, foi a última intervenção de Elias na política do reino, e a prova de que o fogo de Deus era o juízo implacável contra a idolatria e a soberba do trono. No final de seu ministério, Elias e Eliseu caminharam juntos, passando por Gilgal, Betel e Jericó. Eliseu recusou-se veementemente a se separar de seu mestre em uma demonstração de devoção e busca intensa pelo legado. Ao chegarem ao Rio Jordão, Elias tirou o seu manto, símbolo de sua autoridade e poder, enrolou-o e bateu nas águas do rio. O Jordão se dividiu para que ambos passassem a pé enxuto em uma clara analogia ao poder de Moisés e Josué. Do outro lado, Elias perguntou o que Eliseu desejava. Eliseu fez o seu grande pedido, uma porção dobrada do espírito de Elias, a primogenitura espiritual, o desejo de ser o herdeiro principal. Elias respondeu que o pedido seria atendido se Eliseu o visse ser tomado. Enquanto caminhavam e conversavam, o céu se abriu e surgiu uma visão de glória. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo que separaram os dois, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho sem experimentar a morte física, segundo os Reis 2:11. Este é o epílogo glorioso e incomum do profeta do fogo, e a prova final de sua intimidade e poder com o Eterno, colocando-o na galeria dos 2 únicos homens, com Enoque, que foram transladados sem provar a sepultura. O manto de Elias caiu, e Eliseu o pegou, rasgou suas vestes em sinal de luto e bateu no Jordão com o manto, clamando: "Onde está o Senhor Deus de Elias?" Segundo Reis 2:14. O rio se dividiu novamente. A porção dobrada havia sido transferida. Elias, o homem do fogo, se tornou o arauto profetizado que voltaria antes do grande dia do Senhor, Malaquias 4:5, e que junto com Moisés, a lei, apareceria na transfiguração de Jesus, Mateus 17:3, representando a voz de todos os profetas diante da manifestação do Messias. Sua história é o testemunho eterno de que o verdadeiro poder reside na intimidade da oração e na coragem de confrontar o mal com a palavra de Deus, e que o Senhor, no final, sempre honra a fé e o zelo.